Vamos, então, dar início à segunda parte da nossa atividade. Eu gostaria de chamar para a mesa, então, a nossa convidada, a jornalista Bianca Vasconcelos, diretora do programa, diretora da série Caminhos da Reportagem. Bianca, muito bem-vinda. É sempre um prazer receber você, é sempre um prazer poder usufruir desse trabalho maravilhoso que junta comunicação e tantas outras coisas. Muito bem-vinda, você e sua equipe. Dr. Jaime Benarroz, nosso convidado. Muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceito o convite, Dr. Jaime. E eu quero chamar o Sérgio Gomes, que é o que vai fazer a mediação dessa conversa hoje. Sérgio também. Obrigada. Aqui está o Jaime. Primeiro, de todos, quem aqui ainda não tem o Prata da Casa número 6, que faz o balanço desse trabalho, desses 5 anos? 1, 2, 3, lá. Então, quem quiser o Prata da Casa, que faz o balanço desse trabalho do Hospital Premier, não deixa de acertar com qualquer das pessoas da equipe o nome e o e-mail para a gente providenciar, tá certo? Ok? Bom, nós acabamos de assistir a um programa de televisão. Isso é uma demonstração, na prática, que temos equipes, equipamentos, temas, assuntos, gente para entrevistar, para realizar programas de alto nível, que sejam perfeitamente compreensíveis pelas pessoas comuns, nós, as pessoas, sem nenhum tipo de ansiedade, dando tempo para que as coisas sejam expostas, explicadas, vistas de um jeito ou de outro. Está provado que é possível, que a televisão brasileira tem todas as condições de produzir jornalismo de qualidade que efetivamente contribua para a ampliação da cabeça do seu povo, para entender o que está acontecendo e para onde é que a gente vai. Isso não é possível numa TV movida à ansiedade do Ibope. Isso não é possível se a cada meia hora tiver que tocar um programa diferente, está certo? Certíssimo. Então, isso não é possível se tivesse sempre que ter um personagem, uma celebridade puxando o programa, porque aqui não tem as celebridades aqui são os assuntos, são os temas. Então, é perfeitamente possível jornalismo de qualidade, que ao mesmo tempo seja popular, portanto, democrático, para abrir a discussão efetiva se temos ou não temos condições de ser um outro país. Também aqui ficou provado, logo de saída, o Hospital das Clínicas é da Universidade de São Paulo, não é isso? Uhum. Que, por sua vez, é mantida com dinheiro do ICMS, não é isso? Uhum. Acho que sim. Que, por sua, sim. Uhum. Que, por sua vez, está embutido em todas as coisas que a gente compra, lata de óleo, etc. Então, não é o imposto de renda dos ricos que mantém a USP. É o imposto de circulação, mercadoria e serviços que está embutido nas coisas que mantém a universidade. Aliás, era um bom programa, explicar o que está embutido, quem é que paga o quê. Então, aqui, além das coisas do hospital, do Einstein, que nós estamos falando de equipamentos ultra sofisticados, 3 milhões, etc., em que qualquer sujeito tem condição, com alguns meses, de fazer o treinamento, não é isso? E pilotar, mas é uma coisa que a gente importa, uma caixa preta, onde existe pesquisa, ou é na Universidade Federal, não é isso? Na hora dos pinguins, ou é na USP, a coisa das próteses, né, do rapaz. Então, é também interessante verificar que onde há conhecimento novo, avançando para algum nível de autonomia do país, é sempre na coisa pública, TV pública, universidade pública, etc. No momento em que fazer a defesa da coisa pública parece que ficou uma coisa cuecona, não é isso? Coisa cuecão, coisa antiga.
Então, o sistema aqui é esse. Todos nós vimos o filme. Aqui está a diretora, que vai apresentar a sua equipe, vários dos que... E eu vi que o Schmidt está aqui, não é isso? O pesquisador? Sim. O homem do pinguim? Onde ele está? A gente chama ele lá na... Levanta a mão. A gente chamou ele durante o programa de Dr. Pinguim. Então, passa a palavra de saída para a Bianca, para contar como é que surgiu essa pauta e qual foi a trabalheira que deu. Quer dizer, na sociedade de consumo, a gente não pode ver só o produto, tem que saber o processo e o projeto. O que teve por trás disso? Então, por trás disso tem uma equipe que parte dela está presente aqui, que é o repórter ali, o Gustavo. Vem cá, Gustavo, vem cá. O cinegrafista, o Viné, que faz belíssimas imagens. A Luana, que está ali atrás dele, que é pauteira, produtora, que liga para os entrevistados, os personagens, os médicos. A Aline Beckstein, que também é repórter e produtora, que gravou com o pianista. E acho que da nossa equipe só veio esse pessoal, né? Tem a Fernanda, que também foi repórter aqui nesse programa, ela não pôde vir. Enfim, e tem mais os auxiliares, os motoristas, é uma equipe, porque televisão é equipe, ninguém faz sozinho em televisão. Mas, assim, a princípio, quando a gente teve essa pauta, a gente tinha a preocupação de mostrar o que tem de mais de ponta, o que tem de mais moderno, que está sendo desenvolvido na medicina em busca da cura ou de um projeto de cura. E aí a nossa preocupação era não fazer do programa apenas uma coisa, um trabalho burocrático ou institucional, de ficar, tem isso. Aí o nosso desafio era deixar o programa bem palatável, informativo, mais agradável. E aí foi daí que a gente pensou no seguinte, que a gente deveria humanizar esse programa. E quem que pode humanizar um programa? São as pessoas, são os personagens. E aí a gente começou a fazer contatos com médicos, que são os especialistas, e, de repente, a gente descobriu que mesmo os médicos e especialistas estavam humanizando as nossas pautas do nosso programa. Aí a gente tinha, como vocês viram ali, o Dr. Benny, que depois ele vai dar uma palavrinha com vocês, que a gente já estava apelidando ele de Dr. Pinguim na redação, que foi um personagem especialista falando de uma tecnologia de ponta, que é mexer com as mitocôndrias dos pinguins, né? A gente teve o Pauê, que era um personagem, e aí o personagem rendeu muito e tal, como vocês viram lá na praia com o Gustavo. Aí o Gustavo chega da rua falando, olha, ele tem um médico que é bambambam nisso. Aí a gente nem estava mais pensando em ouvir, nem tinha passado pela cabeça de ouvir o médico do Pauê, a gente achava que o case já estava todo resolvido. Aí a gente foi procurar, daí a produção deu alerta. Nossa, ele também usa prótese, ele também tem uma perna amputada. Daí a coisa vai crescendo, e uma outra preocupação que a gente tinha, além de deixar o programa humanizado e tudo mais, não burocratizado, era dar um contraponto. Então, quer dizer, a medicina é legal, é bacana, um monte de equipamento, um monte de pesquisa, um monte de tudo. Agora, onde que ela é ficção, né, de laboratório? E aí, nesse período que a gente estava produzindo o programa, eu estava fazendo um estudo de produção de ficção literária, e esse camarada aqui era meu colega na classe, médico, psiquiatra, escritor, e que estava com esse problema, e que está com esse problema, né, ocular. E aí eu dei meia volta, fiquei lá me esgueirando com ele nos intervalos das aulas, no café e tal. Chegou uma hora eu falei, topa fazer o programa? Topa ser entrevistado? E aí ele falou, claro, tudo bem. Você quer como médico ou como paciente? Eu falei, como médico, paciente, escritor, do jeito que você quiser. E aí foi muito bacana, porque daí a gente mostrou, né, onde a medicina está resolvida e aonde ela ainda tem muito que caminhar, com pessoas extremamente interessantes, né? Vocês viram ali a dona Rosita, né, falando da dor, do problema dela e tal, e mesmo ela sendo forte, a emoção que estava permeando todo o discurso dela.
E acho que a gente conseguiu ficar bem satisfeitos com o resultado do trabalho. Quanto tempo entre a pauta e o produto feito, tem quanto de trabalho aí? Então, o ideal para fazer um programa desse de 52 minutos seria que a gente tivesse uns 2 a 3 meses. A gente faz tudo em 1 mês e, às vezes, em menos de 1 mês. Quanta gente? Quanto tem a nossa equipe, hein, pessoal? Tem uns, deixa eu ver, 3 aqui, 4, mais a Fernanda, 5, e uma estagiária quando tem, 6. Né? No máximo, 8 pessoas, contando o auxiliar e o motorista. E o editor de imagem. 10 pessoas no máximo. 10 pessoas no mês. Menos de 1 mês, porque a gente tem que deixar pronto para a nossa direção de jornalismo aprovar, assistir inteiro para aprovar, e depois a gente ainda tem que descarregar nos discos, enfim, antes de ser exibido no ar, antes de mandar para o Rio, que é onde é exibido. É isso, é pauleira, é correria, e a gente conta sempre com ótimos personagens que abrem suas casas, como o Jaime, como a dona Rosita, que abrem seus laboratórios, como o Dr. Beni, enfim, que vai com a gente para a praia, como o Pauê. Aquela garotinha também, a gente fez em 2 momentos, a gente conseguiu fazer em 2 momentos, na casa dela, com a mãe, aí faltava o pai. O pai, a gente descobriu que o pai, engenheiro, né, um engenheiro que guardou a cápsulazinha, que fez o diagnóstico do problema da garota, e que estava querendo, guardou para tentar fazer uma parecida. A gente falou, tem que ouvir o pai. Aí, mais um dia correndo atrás de equipe para conseguir ter o pai ali com aquele depoimento super bacana, e a gente ainda, as meninas produziram a mãe chegando com a menina, com a garotinha. Então, a gente tem a garotinha em 2 momentos e tem o pai e a mãe contando o drama, mais a médica. Então, assim, é pauleira. Se é que vocês... Deu para sacar um pouquinho. Bom, nós vamos ter várias rotina. rodadas. Vamos fazer aqui uma rodada. A mesa fala, em seguida, não significa necessariamente perguntas, tá certo? Tanto pode ser perguntas para qualquer um dos da mesa, como também pode ser intervenções, observações. A gente poderia também passar a palavra antes para o Jaime, para ele contar para a gente aí como é que foi para ele, como é que está sendo para ele, tudo mais. O nosso Borges. Nosso Borges, Boa noite. Pois eu ainda não estou naquela fase que está o Borges, né? E essa é a questão quando você não tem o fato consumado, né? O fato consumado te coloca de uma maneira mais fácil na busca... Borges por escritor. Porque você falou que a falta da visão te faz com que você pense mais, reflita mais. Mas assim, a questão do glaucoma tem a fase em que ele está da entrevista, que é a perda das cores, né? Então, essa fase ainda não estou. Mas é uma fase que virá. A questão que eu estou tentando trazer é isso. Quando você tem um fato consumado, a cegueira se instalada, você está diante de um fato que você precisa resolver ou não resolver, mas é um fato. A anunciação da cegueira não é um fato. É algo que vai acontecer. Mas não aconteceu. Pode acontecer ou não. E aí não há... É aí que é uma questão. A medicina não tem algo a oferecer nesse sentido. E no que eu tenha conhecimento, não há pesquisas nem de natureza mais, digamos assim, inventivas sobre isso. Por quê? Porque a área do nervo óptico, né? A questão do glaucoma fica cego quando o nervo morre. E aí nós estamos lidando com uma célula nobre, é uma questão muito especial. Mas acho que aí o desafio é exatamente esse, que eu acho que ficou muito bem colocado, né? Como é que você vive na expectativa de algo que não aconteceu, né? O ano passado eu tinha 80% de chance de perder a visão, foi exatamente no ano retrasado, né, Bianca? A questão do curso. Não perdi, né? Então, assim, qual é a sensação? Ufa, não perdi, ou é a sensação, poxa vida, e agora? Quando é que eu vou perder? Daqui a 48 horas? Então, essa instabilidade, para alguns, talvez é pior do que a certeza consumada, né? Porque a instabilidade te deixa num terreno movediço, né? Mas, como dizem alguns, que a gelatina é melhor porque ela está sempre se mexendo e segura muita coisa, né? Então, a questão no final é assim, mesmo que eu tenha avanço, mesmo que, por exemplo,
tem um neurocientista, Nicoleles, consiga que um garoto, né, usando um exoesqueleto e comandado por impulsos cerebrais, dá o primeiro chute na Copa do Mundo aqui no Brasil, mesmo que isso aconteça, não é a mesma coisa que isso na prática do dia a dia. E os custos vocês viram, isso não é uma realidade no sentido mais amplo, né? Então, a medicina, ela é algo que precisa ser também pensada, como é que ela é possível, né, de fato, né? Isso é muito importante. E outra coisa, a minha experiência teve uma peculiaridade. Uma vez, visão subnormal, porque eu não sou um deficiente visual, no sentido que eu enxergo. Eu tenho problemas de lateralidade, problemas de contraste, essas coisas. Então, eu sou uma visão subnormal. Os programas, na sua maioria, todos bons nas universidades, são para cegos. Então, isso é outra coisa. Você precisa, a nossa cultura é uma cultura da totalidade, né? Quer dizer, se você fica ali no meio termo, assim, não é doente o suficiente. Né? Precisa estar doente o suficiente, precisa estar cego mesmo. Eu sou hipermétrope, eu tenho 8,5 graus. Do ponto de vista visual, eu poderia participar das Paralimpíadas. Aqueles caras que correm com coisinha lá na mão, é a partir de 8 graus. Eu tenho 8,5, eu só não corro por causa da barriga. Mas, do ponto de vista visual, eu sou já paralímpico. Exatamente. Aí você sofre, na verdade, um preconceito, porque o recurso, como geralmente é pouco, né, você tem que ser para aquelas situações mais graves. Então, você tem uma visão subnormal, você precisa do treinamento, mas ele é mais difícil, ou você tem recursos para providenciar, e às vezes, do ponto de vista, inclusive, técnico, ele não é pensado ainda, né? Então, todas essas coisas, elas acontecem, né? Agora, Jaime, é raro você ter uma pessoa que tem uma doença complexa, como essa, em pessoas que são capazes de explicá-la, tá certo? De lidar com ela também de maneira mais completa, mais complexa. Em geral, você tem as pessoas que têm doenças muito complicadas, sofrem muito, mas as pessoas são muito simples, elas não conseguem ter uma relação, vamos dizer, reflexiva sobre isso. Como é que você resolve isso? A coisa do escritor, a possibilidade da imaginação e tudo mais, te ajuda? Como é que é isso? Pois eu acho que, na verdade, o fato de ter essa tendência, por exemplo, essa facilidade para abstração, ela não ajuda. Porque, na verdade, é questões práticas, né? Como tomar água, né? Eu preciso, na verdade, recomeçar de novo. Né? Então, eu preciso ficar mais simples, esse é um primeiro aprendizado, precisa ficar mais simples. Né? Eu fiz uma consulta, quando eu voltei ao hospital, nós fizemos uma consulta para o hospital, ao Conselho Regional de Medicina, como é que seria, né, se eu viesse a ser cego, poderia clinicar ou não? A resposta é interessante, vejam bem, é assim, eles não se manifestam se pode ou não. Eu decido, se eu conseguir fazê-lo, sem prejuízo e sem consequências, não tem problema. A responsabilidade é minha. Então, assim, eu preciso me tornar simples. Então, acho que a reflexão veio muito depois. Somente o ano passado é que eu comecei, de fato, a botar o pé no chão de novo. É incrível como quando você tem um impacto desse, quer dizer, posso ficar cego, esse impacto, ele, na verdade, te tira mesmo da realidade. Você fica suspenso. Você acha que não está suspenso, acha que as coisas estão acontecendo, mas não é assim. Né? 4 anos, pelo menos. Em 2007, eu estava dirigindo e fiquei cego do esquerdo. Então, 4 anos que a gente vai... Aí você fica um pouco triste, fica deprimido, você tem que enfrentar, aí vem a questão da superação, da resiliência, e aí a simplicidade é importante. A resiliência, ela precisa ser simples, não no sentido de que é fácil achar, mas você valoriza as coisas concretas, objetivas, porque se você começa se deixa ir muito naquelas fases mais agudas, você realmente se deprime e corre o risco de se perder mais ainda, entendeu? Palavra aberta. Temos um microfone sem fio com pilha funcionando, não tem? Está funcionando. Temos 2 microfones, aliás. O Dr. Belli um está com o João Paulo Brito, está aqui do outro lado. Viu, Sérgio? Basta levantar a mão
E quem quiser, dá uma levantada aqui para a gente ter uma noção de onde é que está, para depois ir já distribuindo um. Não dá para ter noção, porque tá na dinâmica da TV, né? Eles têm lá um tanto de equipes, uma quantidade de equipes, uma quantidade de equipamentos, e está no dia a dia. Isso eu não saberia. Não tenho uma ideia de custo disso. Não, eu diria que, por exemplo, lá fora, um programa desse, hein, Gustavo? Não, acho que mais, porque o... É. 10 salários durante mas é que o mês. tá no meio, entendeu? Tá Mas no a pergunta orçamento. dele tem sentido. Está no olerite deles. Essa entendeu? coisa da diluição dificulta. Isso aqui não custa menos, somado tudo, do que 60, 70 mil reais. É. Eu vou te dizer, 30 segundos, um comercial de 30 segundos na Globo custa 600 mil reais. Não, a produção de um comercial desse de alto nível, com várias câmeras, etc., 600 mil. A veiculação, se for à noite, fantástico, etc., está na faixa do 30 segundos, dá 200 ou 300 mil. É uma escala insignificante. Dá licença um pouquinho? Eu só dizer uma coisa. Eu acabei de fechar agora uma publicidade para aqueles intervalinhos da Globo. Sabe, antes de fazer o plim-plim, sempre tem alguma divulgação, 14 segundos ou 27 segundos. Uma produção super simples, isso vai ser veiculado gratuitamente, é a informação sobre a divulgação de um prêmio de jornalismo, onde a Globo é parceira. A produção disso ficou em 32 mil reais. Que é um textozinho, uma né? Coisinha bobinha, assim, 12 segundos. Mas acho que um programa desse lá fora, no mercado de produtoras, por exemplo, uma equipe que faz um trabalho desse, quando vai tentar veicular numa emissora, qualquer que seja ela, ou TV Brasil, ou emissora privada, ela vai colocar todo o valor que ela agregou ali na produção, com pessoa, mão de obra, equipamento, viagem, tempo e tudo mais. Não deve sair por menos de 30 mil reais. Claro não deve vender por menos de 30 mil reais. Claro que não. Não, mas também não chega... Não chega produzir um mas não vai desse. mas não você chega teve a 100 uma ideia mil, como essa, entendeu? Você tem assim, 10 pessoas, vai movimentar, entrevistar, trabalhar durante o mês. Um borderô de quanto que você precisa? Não, a gente né? acha que valeria muito. Só que o mercado lá fora não trabalha com esses numerões, entendeu? Não, mas a pergunta dele é quanto custa, não é quanto vale. Não tenho ideia. Não tenho ideia, porque está no budget do governo britânico, que é uma emissora pública e que é patrocinada pelos contribuintes, né? Assim como a TV Brasil. Né? Realmente, mas boa pergunta. Vou tentar levantar numa próxima. Realmente... Doutor Pinguim. Vou deixar... Quem mais que levantou a mão aqui, para eu ter uma ideia? Até agora... Vou ser bem breve. E vou deixar algumas mensagens para vocês. Fiquei contente da assessoria da Unifesp ter me convidado para estar presente num programa de televisão. Eu não costumo assistir televisão há alguns anos na minha vida. E fico muito feliz quando vejo um programa de televisão dessa natureza, porque a televisão brasileira, a Rede Globo, aqui citada, principalmente, é uma televisão que imbeciliza o país. Então, eu e os cientistas não tenho o hábito mais de assistir televisão. Infelizmente, a televisão não é feita de programas como aqueles que a gente viu aqui hoje, né? Onde os convidados foram convidados por aquilo que eles praticam dentro das universidades
Eu, no meu caso, sou chefe da Neuro, da Escola Paulista de Medicina, e a gente estuda mitocôndrias, né? E os pinguins são realmente aves extraordinárias, e a gente está estudando longevidade e a manutenção da temperatura em temperatura baixa. Eu trouxe 2 presentes para a mesa, justamente sou escritor, estou iniciando na carreira, esses 2 livros que eu trouxe para o Sérgio Gomes, para a Aline e para essa equipe que eu não conhecia inteira, e justamente onde eu acho que vocês, todos vocês aí da mídia, eu fico preocupado com os meus netos, né? E essa é uma mensagem importante, depois de assistir um programa tão bacana como o de hoje. Eu sou deficiente físico, viu? E sou reabilitador. Então, um dos entrevistados é o Centro Marian Weiss, trabalha junto com a Unifesp, e a nossa função é recuperar paraplégicos, em primeiro lugar. Não é recuperar pinguins. Mas a mensagem que eu digo é que eu tenho 3 filhos, e por mais que eu tenha feito na minha vida, eu me sinto que eu fui mais feliz que os meus filhos. Que todas as vantagens que a vida tecnológica me deu, eu acho que a gente tem que lutar para tentar se livrar dos males que ela trouxe, como o sedentarismo, trabalhar sentado o dia inteiro em tantas profissões. E quanto aos meus netos, eu fico mais preocupado ainda, porque se as coisas continuarem assim, talvez eles sejam menos felizes ainda do que os meus filhos. E eu acho que a mídia tem uma participação nisso. Eu acho o Brasil maravilhoso, fui professor de medicina em muitos países, Estados Unidos, na Itália, na França, e eu sempre amei o Brasil, acho que o Brasil é um povo especial, o senso do humor do brasileiro é maravilhoso, o brasileiro é uma pessoa diferente. Eu acho que essa brincadeira de dizer que Deus é brasileiro tem alguma coisa de verdade, porque o brasileiro é um cara legal. E eu acho que a mídia tinha que ser mais atuante no serviço público e no serviço político do nosso país, né? A mídia não pode só querer vender a qualquer custo e a qualquer preço. A mídia não pode criar falsos heróis. Antes da mídia, um herói era um herói. Era uma pessoa que tinha feito alguma coisa importante. Por isso que ele marcou a história como um herói. E hoje, nem todo mundo que aparece na televisão é um herói. Hoje, a mídia é campeã de criar falsos heróis. E a gente acredita naquilo que a gente vê. Então, eu fiquei realmente muito contente de estar aqui hoje, de ver alguma coisa que me deixou, não é, sinceramente, por ter participado com uma pequena pontinha num programa de gente tão famosa, né? Mas de ver que tem gente, um arrazoado que o Sérgio Gomes fez logo no começo, de que tem gente que está querendo fazer uma televisão melhor, e uma televisão que traga um pouco mais de educação para o povo brasileiro, que, eu repito, o povo brasileiro é um povo legal, e a gente tem que combater a violência com isso que vocês fizeram aí. Tem que combater a violência não com violência, mas com educação, mostrando coisas bonitas, sobretudo de superação das pessoas como o Pauê. E eu vou terminar respondendo ao começo de um pensamento que o Sérgio Gomes deixou logo no começo dessa noite, e dizer para vocês o seguinte, que não fiquem muito preocupados com a morte, viu? E vou lembrar um grande filósofo, que é o Epicuro. E o Epicuro me ensinou uma... Eu, por exemplo, fui uma pessoa que sempre tive muito medo de morrer. Muito medo de morrer. Principalmente de ser enterrado. Mais medo ainda, né? E esse Epicuro me salvou um pouco. Porque esse Epicuro faz parte dos epicuristas, dos grandes filósofos da época grega. E essa é a última mensagem que eu gostaria de deixar,
que aliviasse um pouco esse medo que nós temos, essa mania de temer a morte, de achar que a morte tem algum significado na nossa vida. Certo dia, um aluno perguntou para Epicuro: eu não acredito que o senhor não tenha medo de morrer. E o Epicuro disse a esse aluno: eu não tenho nenhum medo de morrer. A morte, para mim, não vale absolutamente nada. E o aluno insistiu: professor, o senhor me perdoe, não é possível, ninguém nesse mundo, mesmo que seja espírita, não importa a sua fé, todo mundo sempre, no fundo, tem um pouquinho medo de morrer. O Epicuro se cansou, perdão, e ele disse o seguinte: eu vou lhe provar em 2 frases por que é que eu não tenho medo de morrer e por que a morte não significa nada para mim. E o Epicuro disse assim: veja bem, meu querido aluno, quando eu estou vivo, a morte não existe. E quando ela existe, sou eu que não estou vivo. Portanto, ela não significa nada para mim. Boa noite e parabéns para vocês. Palavra aberta. Eu estou. Davi Braga. Jaime, eu sou médico, seu colega. Não está funcionando, acho. Esse tá, Davi, esse tá. Eu sou médico, colega de muita gente, de quase todos os personagens, na qualidade de protagonista principal e paciente. Todo mundo era médico lá, exceto a menininha e a senhora, que da mama. Tá certo? Então, primeiro eu quero cumprimentar a equipe, a qualidade, o trabalho, eu acho que está excepcional. Lembro também que a National Geographic é uma empresa pública que faz documentário há mais de 100 anos. E também, já na programação da National Geographic, eu gosto muito de ver, eu não perdi a esperança na televisão, não, só que eu não assisto ao Globo de jeito nenhum, certo? Mas nós já temos excelentes, pelo menos na área ambiental, excelentes participações de brasileiros. Em programas inteiros gravados aqui, com gente daqui. Eu não sei como é que é a história que está por trás disso. De todos os personagens que vocês encontraram lá, eu quero me solidarizar ao Jaime, porque foi a única condição onde não se apresentou nenhuma expectativa, nenhuma visão de futuro, não querendo ser sádico com essa palavra. Foi o contraponto, né, do programa. Aquela tecnologia toda que é mostrada é a chamada tecnologia dura, tecnologia pesada e cara, o tempo todo. Eu me lembro sempre de um cara, que o Sérgio também gosta de falar dele, chamado Virchow, que é um cara que era um militante esquerdista, né, e que viveu lá, mais ou menos contemporâneo com o Pasteur. E ele atribuía à medicina tal imbrincamento com o ser humano vivente, entendendo o ser humano vivente como parte de uma sociedade, parte de um ambiente, que quando o Pasteur descobriu a bactéria, e ele descobriu que com um microscópio ele podia associar uma bactéria a uma doença, ele exclamou largamente: acabou a medicina. Porque daqui para frente o que você vai ter é a aplicação de conhecimentos para interpretar as doenças das pessoas. Então, tuberculose passou a ser uma doença que ataca o pulmão, causada por um bacilo que foi descoberto pelo Koch. Não deixou de ser uma doença que afetava pobres, trabalhadores, que trabalhavam em ambiente inóspito, e passou a ser tratada com remédios que matam bactéria, e não remédios que corrigem a distorção social. Então, nós podemos estar diante de uma condição dessa. Lembra que até a meia-noite que precedeu a publicação do livro O Mundo dos Micróbios, dos Pasteur, ninguém sabia que tinha um universo de coisas chamado micróbios. Nem a Igreja Católica, que tinha comunicação direta com Deus, que tinha criado tudo e todos. Foi um descalabro. Quem conhece a história sabe. No dia seguinte, as academias de medicina fecharam,
4 anos sem ata dos encontros anuais da Academia do Rio de Janeiro, porque não se sabia o que falar a respeito dessa novidade. E todos os nossos brilhantes médicos, que eram mais advogados e escritores do que medicina, não faziam medicina de coisa nenhuma, só escreviam bobagem, quem escrevia, quem tinha mais proximidade, a Academia Brasileira de Letras, com medicina na frente, né? Esses caras saíram correndo atrás de bactéria para poder pôr o nome deles ligado a uma bactéria. Todas as bactérias descobertas nos próximos 50 anos receberam o nome do pesquisador que as descobriu. Então é vaidade pura. Mas a do Fischer não, a do Fischer tem... Onde está o Fischer? Ele foi embora? Não, o Fischer, eu estou falando do Fischer por causa do Fischer. O Fischer ele foi embora? O Fischer consegue estudar músculo e mitocôndria hoje porque o Fischer fez isso lá atrás. É a mesma técnica, não mudou nada, né? Sofisticou a coisa, o entendimento da coisa. Então, ao mesmo tempo, o Pasteur foi contratado para melhorar queijos e vinhos, contratado pelo governo francês, também uma empresa pública. E, ao fazer isso, ele descobriu todo o processo fermentativo, descobriu o mundo dos micróbios e descobriu o mundo do soro e da vacina. A raiva matava 100% num ano, todos que tinham raiva morreriam, e todos que passaram a receber o soro do Pasteur sobreviveram. Medicina miraculosa, tanto quanto essa daí. Nós passamos um filme deles aqui, quando homenageamos o Hildebrando, que é um grande pesquisador, também inovador. Hildebrando Pereira da Silva. Nosso premiado de Averroes. Veio aqui nessa sala, passamos o filme do Pasteur naquela semana. Então, por quê? Porque esses caras, ao inovarem com um conhecimento novo desse, é uma graça para a humanidade, isso é um legado para a humanidade, descobriu, né, uma coisa desse tamanho, desse porte. Também geraram, na consequência, coisas práticas que resolveram o problema da vida, que melhoraram a qualidade de vida, reinterpretaram a vida, passou-se a viver mais, descobriu-se logo depois os antibióticos e fomos embora, fomos para frente. Esta fronteira que está aí, mostrada, em nenhum dos casos, ela é uma fronteira, ela é tecnologia aplicada, é equipamento, é insumo, não é a reinterpretação de fenômenos, não é isso que está sendo mostrado com essa tecnologia. Acho fantástico aquele rapaz andar com aquelas ferramentas todas. Eu já vi num desses documentários da Geographic, da Discovery, onde atletas do futuro, um comentário que saiu ligeiramente ali, Olimpíadas do futuro serão totalmente praticadas por gente que se auto-amputa, porque ele tem performance melhor do que a nossa perna e o nosso joelho. Porque a Olimpíada levou para o absurdo dos absurdos. Aquilo que você vê lá numa Olimpíada é sobre-humano. Não é mais uma Olimpíada de humanos. Não é mais. As pessoas se submetem a tratamentos desastrosos para ganhar 1/1000 de segundo para suplantar um recorde anterior. Isto não é do bem. Isso não é pró-vida, não. Isso é pró um monte de coisa. Mas pró-vida, como o Virchow gostava lá, não é. Mas a medicina que Isaías Hall, que Delbrando fizeram, que desenvolveram aqui em São Paulo, no Butantan, o Brasil hoje é um craque em vacina, vai salvar a gente na África de monte. Está associando com o casal Gates, lá, o Bill Gates e a mulher, estão se associando para produzir medicamentos fantásticos, que irão modificar totalmente a realidade. Isso é pauta fabulosa. O que o Ministério da Saúde tem incorporado de tecnologia, associando-se à Fundação Gates, vai ser muito bom para a humanidade, né? Então, eu acho importante, e isso é o documentário que vocês fizeram, é a estética, né? O visual, é o que chama muita atenção. Mas dá para descer num plano um pouco mais... como é que a vida por um fio, ela dá uma dimensão da finitude dessa história, da história que não termina bem, da história que termina bem se nós reinterpretarmos os fatos. Não será legal, né? Bom, enfim, são comentários, eu acho que a pauta foi escolhida. Posso defender nossa pauta? Claro, é isso que eu provoquei. A ideia... Hã?
Tá. Então, levanta a mão, então, para eu ter uma ideia, você, mais alguém? Bom, enfim, eu não sei se ficou muito explicado, se ficou claro. Assim, a pauta era mostrar a chamada medicina do futuro, o que ela de fato está fazendo. Acho que você tem razão, né? A medicina aplicada, mas o que é que se tem de mais novo naqueles momentos em que a pessoa tem um câncer com mais de 60 anos de idade no seio, em que a pessoa é biamputada aos 18 anos, em que, sabe, a gente foram vindo os exemplos do que está sendo feito de mais de ponta. E nem é tão novo. Tem coisas que estão sendo feitas há 3, 4 anos. Mas, assim, a gente queria fazer um mosaico, um panorama, apresentar mesmo, olha, tem isso tem no Hospital das Clínicas, isso é só no Einstein, isso é só quem tem patrocínio, quem tem uma grana, quem tem um suporte financeiro, porque do seu bolso não vai conseguir, no caso do Pauê, lá das próteses. Enfim, é colocar o que tinha de mais interessante e moderno em termos de tecnologia. E, para fazer o contraponto, daí que a gente pensou como é que a gente ia fazer, onde que a medicina, com toda a tecnologia, a medicina aplicada, não chega. Onde é? É no nervo óptico, né? E aí foi aí que a gente, conversando com o Jaime, a gente falou, bom, então a gente vai fazer um contraponto dessa parafernália toda de máquina caríssimas, tecnologia de última geração, e aonde que a medicina não sai? É ficção científica, de verdade, né? A ideia era fazer um panorama, era mostrar e humanizar, né? De uma forma humanizada com os personagens, com os pacientes e com os médicos que também eram pacientes, como você bem observou. Era isso. Assim, a gente não tinha grandes pretensões, entendeu? A coisa era mostrar, assim, a pessoa sentar e falar, se identificar, se reconhecer em algum momento. Entendeu? Em algum momento alguém tem na família alguém com mais de 60 anos que tem um câncer no seio, alguém que teve um parente que perdeu um membro, ou que a garotinha lá, no caso da garotinha, alguém vai se reconhecer que teve alguém na família que teve um problema de saúde que demorou a ser diagnosticado. Sabe, era uma coisa mais, enfim, de apresentar opções, inclusive a opção em que a medicina, com toda a sua parafernália, não chega, que foi no caso do nosso querido Jaime. Não sei se eu posso, mas, assim, se eu não posso, eu já vou fazer. Então, assim, eu creio que você traz exatamente isso, né? Para onde nós estamos indo, né? A reflexão sobre o que isso traz. É claro que o rapaz, ele superou, ele provavelmente é feliz, tem uma... Mas, assim, em que medida isso é possível de ser ampliado, né? Ou seja, ficar cego, usar uma prótese, ele colocou ali muito bem, requer um movimento que é humano, né? A máquina não vai fazer isso. E aí nós estamos... Como é o futuro? Nós seremos mais máquinas ou mais humanos ou uma mistura de algo que a gente não conhece? Né? O filme Robocop, que está, na verdade, ressurgindo, é muito interessante nesse sentido. Quer dizer, esse dilema da máquina e do humano é muito atual. E essa reflexão precisa ser feita, porque, senão, em que medida nós teremos distorções disso? Né? Quer dizer, se nós vamos nos tornar mais competentes por ter uma parte máquina, o que nós podemos fazer como ciborgues? E aí tem, assim, reflexões estão colocadas sobre a questão das máquinas, né? Será que as máquinas, então, poderão desenvolver uma inteligência, né? Uma inteligência nova que a gente não consegue imaginar? E se o fizerem, né? Teremos uma nova realidade? Né? Eu creio que essa reflexão que ele trouxe e o documentário provoca isso. Eu acho que isso é muito importante. Provoca exatamente isso, porque eu acho que a felicidade do roteiro foi criar esse contraponto. Se tivesse sido tudo
dando certo, acho que aí nós teríamos um problema. Não refletiríamos, aplaudiríamos, nós estamos no caminho certo. Mas como há, né, alguém que não ficou cego, vai ficar cego e não se consegue resolver isso, poxa, então esse cara aí deve estar sofrendo, o que ele vai fazer? Ele vai ser escritor, isso ajude talvez ele a isso e aquilo, mas é uma questão que é um limite. Este limite, ele é importante. É importante exatamente porque ele mostra que nós precisamos pensar no limite, que a superação nem sempre será a nosso favor. Depende do que a gente reflita sobre ela, né? Doutor, eu queria fazer um contraponto aí. Dá um toque para as pessoas, dá o teu nome e meu nome é Oswaldo. O que você faz? Minha formação é engenharia eletrônica, trabalho com telecomunicações e rede de dados, mas que nos últimos 15 anos fiz muito curso na área de sociologia e filosofia. E por ter uma formação também de esquerda, e que a gente perdeu, essas últimas décadas, a gente perdeu a história. Então, a gente tem a tendência de olhar o futuro com ponto negativo. Eu queria fazer um contraponto nesse sentido. E pegando o que o doutor comentou ali, na evolução da ciência, o Homo sapiens é a 27ª geração, né, da evolução humana, se eu não estou... Oi? 27ª. Estamos indo para a 28ª, o Homo evolutus, que fala aí, que a gente não sabe o que é, se é máquina, se é humano ou o futuro do Homo evolutus é a mistura dos dois. Mas a questão, eu queria chamar um ponto, que a tecnologia que você falou, que é a questão da aplicação, que a gente só vai para o ponto negativo, a tecnologia tem uma filosofia e tem uma ideologia. E eu queria buscar um outro contraponto, que é a questão da rede hoje. A internet, quando foi elaborada nos anos 60, era para ter o controle de tudo. O que a gente está descobrindo hoje é que ninguém se fala de política partidária ou discute política, mas a gente está percebendo que a nova geração está se politizando. Por quê? Porque a internet é uma rede que a informação flui no plano. Não é uma hierarquia top-down que a gente tem há séculos. Desde o ponto. Então, a internet, ela tem uma coisa nova que não estava no processo inicial, que é a informação em rede, que as pessoas não estão falando em política, mas o entorno dela mudou. Ela, na ação, né, na questão da sociologia, da antropologia da rede, elas estão se politizando porque a informação está correndo, sem elas perceber, sem falar em política partidária, sem ter aula de política, elas estão se tendo mais informações. Então, a tecnologia tem uma filosofia, tem uma ideologia, e nesse caso aí, dessa nova geração, é uma coisa nova que não estava lá, há décadas atrás, quando foi elaborado. Mais alguém? Aqui, ó. Boa noite, eu sou Delma, e eu queria fazer uma colocação em cima do que o Dr. Jaime colocou, fez o seu depoimento aí, enfim, colocou a sua ideia a respeito. Eu vejo muito esse lado dessa tênue, eu poderia dizer, essa tênue película que divide o homem da máquina, né? Isso ficou muito claro no trabalho que vocês fizeram, que a gente percebe claramente que os depoimentos foram muito tranquilos, e aí o atleta dizendo o seguinte: quando eu me machuco, isso é complicado. Então, ele tem a tecnologia a favor. E, muitas vezes, o próprio homem coloca uma expectativa tão grande, ele quer se tornar tão máquina, e como até um outro colega colocou ali, de se superar sempre. Então, os nossos atletas, obviamente, todos nós sabemos que eles se perdem ao longo do tempo exatamente por conta dos seus limites. Eles não têm limites, eles estão sempre buscando um novo limite.
E aí vem a tecnologia para ajudar uma pessoa que não tem essa capacidade, perdeu a sua capacidade, e que ele pode ser um maratonista, perfeito. E aí, onde está, né, e aí essa questão do Dr. Jaime, que cuida um pouquinho da cabeça do humano, eu diria, como é que a gente faz com isso? Se a gente pode usar realmente a nosso favor, ou se a gente consegue se machucar com a prótese, porque a gente tem que bater um recorde e a gente nunca está satisfeito.